eu sentia que a arte fazia bem para mim, eu sentia que fazer joias de material PET fazia bem para mim, mas eu nem sabia o porquê que esse tipo de terapia funciona para qualquer pessoa, desde adolescente até idoso. Da arte ajudar a gente nas terapias de depressão, de ansiedade, de luto. Eu percebi que aquilo não só fazia bem àquela família, me fazia bem. A gente percebe que as pessoas estão passando por momentos muito complicados e elas procuram na arte um refúgio. Oi, tudo bem, babies? Bem-vindos a mais um Empreender com Resina. Vocês sabem que aqui a gente troca ideias sobre como ganhar dinheiro com joias feitas de material PET, né? E eu sou a Lupe Polizel e o assunto hoje é arte terapia. Será que ela ajuda na depressão, como as pessoas dizem? Eu acho que você já imagina o que é arte terapia, né? Mas eu gostaria de mostrar que vocês não sabem, talvez, que não é só pegar um pincel e tinta, e no meu caso, pegar um pouco de resina, material PET e colocar num pingente, né? Arte terapia vai muito mais que isso. Vamos lá, vocês sabem o que é arte terapia? E de onde ela aconteceu, assim? Muita gente tem o tratamento de arte terapia, ela é considerada uma prática terapêutica de médicos mesmo, psiquiatras, psicólogos, o pessoal da área da saúde usa bastante, às vezes com crianças e tal, usa bastante com profissionais da área da saúde, profissionais da área da saúde, bem. E o que faz a arte terapia é principalmente estimular o desenvolvimento, o crescimento interior, sabe? Abrir caminhos, aumentar a nossa consciência, aumentar a consciência da pessoa que está fazendo arte, aumentar a consciência de estar, de ser. É um negócio abstrato para mim, que sou médica veterinária, então para mim é complicado e difícil entender o que é aumentar a consciência de uma pessoa, fazer ela saber que ela existe nesse mundo, né? E conversei com psicólogos, psiquiatras sobre isso, e é realmente isso, ela se entender como um ser valioso nesse mundo. E ela ajuda no desenvolvimento da personalidade de crianças, ajuda as pessoas a realmente se desenvolverem a sua própria personalidade, saberem do que gostam e do que querem fazer para a vida e tal. E muita gente faz esse tipo de terapia, esse tipo de tratamento, e eu faço assim, entre aspas, porque é uma terapia, né? É um tratamento. Não é com medicamento oral, mas é um tratamento. E essa terapia ajuda a melhorar alguns traumas, dificuldades da vida, melhorar a autoestima, desenvolver parte física, também parte cognitiva, aquelas pessoas que estão começando com Alzheimer e tudo, que estão começando na parte de disfunções cognitivas, que a gente diz. Isso existe bastante na veterinária. O cérebro começa a ter alguns tipos, os neurônios começam a ter alguns tipos de envelhecimento, principalmente eles perdem bainha de mielina, que é uma parte que passa o impulso nervoso. E aí um dos motivos pelo qual a arte é muito boa, porque ela melhora essa parte cognitiva e emocional. Muitas pessoas que são mais idosas têm a parte emocional bem afetada, muita gente com tratamentos. Hoje a gente está falando sobre essa pandemia, essa coisa que está acontecendo no mundo, e a arte-terapia entra super legal. E aí, eu super me coloco em muitos desses usos, sabe, de arte. Eu, hoje, olhando para trás, vejo que o meu serviço antigo só me deixava triste, tipo, cansada, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Eu sentia que a arte fazia bem para mim, eu sentia que fazer joias de material PET, as joias de resina fazia bem para mim, mas eu nem sabia o porquê. E agora estudando, para vim conversar com vocês sobre isso, porque, primeira coisa, vim conversar com vocês sobre isso, porque muitas pessoas me procuram todos os dias, perguntando do curso, perguntando como faz, tirando dúvida nos grupos de resina que eu participo, que eu tiro dúvida, que eu ajudo o pessoal que está começando. Muita gente veio me perguntar coisas e contar histórias. Então, além de ajudar essas pessoas com resina propriamente, eu comecei a ouvir as histórias. E aí, ouvindo as histórias, tanto das minhas alunas, algumas delas, e de outras pessoas ao meu redor, que mexem com resina e que têm interesse na resina, as histórias se comunicam, todas elas. Elas vão sempre para um ponto em comum, que é
um acontecimento de trauma, um acontecimento de desencontro com a gente mesmo, é uma infelicidade no trabalho. Tem pessoas que me procuram para o curso e falam assim, Lupe, eu nem preciso ganhar rios de dinheiro, eu só quero ganhar os R$ 1.500 que eu ganho no meu emprego CLT, que já está tudo bem para mim, porque se eu no meu serviço hoje ganho 2.500, mas se a Resina me der 1.500, já está muito bom, eu não vou ter que pegar ônibus, eu não vou ter que pegar trem, eu não vou ter que pegar o vírus, eu não vou ter que ficar morrendo de medo de várias coisas acontecerem. Então, a gente percebe que as pessoas estão, não só hoje, né, mas sempre, passando por momentos muito complicados, e elas procuram na arte, pelo menos as que me procuram, muitas delas procuram na arte um refúgio. E aí eu fui ler sobre isso para falar hoje com vocês sobre isso. E eu percebi o porquê que é tão bom para mim fazer joia. Porque que quando eu comecei, quando eu fazia joias para as minhas clientes, que perdiam um bichinho, uma pessoa gosta muito daquele animal que estava na clínica, e eu queria fazer essa joia de presente para aquela família, e eu fazia no meu horário de lazer, eu fazia no meu domingo, fazia à noite, um dia ou outro, eu gostava muito, era muito gostoso fazer, eu não queria levantar da mesa das minhas joias lá, não queria levantar da minha mesa de resina. E aí, de repente, hoje, só hoje, eu percebi que aquilo não só fazia bem aquela família, me fazia bem. E eu achava a princípio que quando eu fazia as joias para presentear alguém, que eu estava, até me arrepia, eu estava dando um presente para alguém, eu estava levando esperança, levando a eternidade daquele animal, daquelas emoções, daquela cor de pelo, daquelas situações que eles passaram juntos, eu achava que eu estava levando isso para as pessoas. E eu descobri que, na verdade, não. Na verdade, era tão gostoso fazer as joias por causa da terapia que as joias me traziam. Hoje eu descobri isso lendo relatos e lendo sobre a arte-terapia em artigos científicos, porque daí eu sou veterinária, né? Gosto de artigo científico. Então eu fui atrás de ver se isso tinha embasamento científico e caí para trás do tanto de coisa que tem para falar sobre esse assunto da arte ajudar a gente nas terapias de depressão, de ansiedade, de luto, de tudo, tá? Então eu achei a princípio que, mano, eu estava fazendo arte e estava gostando de presentear as pessoas. Na verdade, mal sabia eu que as pessoas que estavam me ajudando. Quando eu decidi conversar com vocês sobre depressão, sobre auxílio da arte terapia e tal, eu percebi que muita gente passa pela mesma situação, principalmente a síndrome de burnout. É a síndrome que eu já expliquei em outros vídeos, que é aquela síndrome de estresse, de trabalho. Muito pessoal da saúde tem essa síndrome de burnout, porque a gente passa por momentos muito críticos de decisão de vida ou morte e tudo. E aí eu comecei a perceber que muitas pessoas da saúde têm esses tipos de síndromes e acontecimentos traumáticos na vida, no trabalho, e muita gente recorre à arte-terapia. E aí eu encontrei um artigo científico muito interessante, tipo topzera. Eu vou ler aqui o nome da pessoa, senão eu vou esquecer. Se vocês quiserem, no final desse vídeo, quando eu postar esse vídeo nas redes, tanto no YouTube quanto no Face, eu consigo colocar os links para vocês lerem os artigos que eu vou falar hoje, tá? Que é muito legal. Então, eu vou ler agora. Teve um estudo científico feito pela Maria Socorro Pereira. Ela é uma tese de doutorado, mestrado, e ela aborda esse assunto do resgate emocional que a arte-terapia pode trazer na depressão. Então, ela estudou a depressão como doença, pegou pessoas que faziam... eles bolaram um curso de arte-terapia, assim, e um curso de arte, né? E esse curso de arte-terapia ajudou essas pessoas no tratamento da depressão, principalmente no estudo dela. E aí, ela coloca 2 depoimentos incríveis no final dessa tese dela. Uma moça, advogada e professora de 42 anos, tinha depressão diagnosticada por médicos, tratada com medicamentos. Nem vou citar os medicamentos, mas são medicamentos fortes. E essa moça entrou num estado de depressão profunda por causa da perda do pai. O pai era o apoio da família, ela já tinha perdido a mãe, e aí ela só tinha o pai e ela perdeu o pai. Eles eram um ao outro. A diretora da escola, na verdade, que ela trabalhava, indicou esse curso para ela. Aí foi mó legal, porque daí ela foi lá, era grátis, ela se inscreveu. E aí o que ela relata é assim, ó, nesse curso ela trabalhou com colagens, com tinta, com recorte, com desenho, com todo tipo de arte. Tipo, imagina o que deve ser cada semana lá da terapia dela da arte. Era uma coisa muito louca, diferente, né?
Mas, em resumo do depoimento dela, ela cita as seguintes palavras: eu criei coragem para enfrentar o mundo outra vez. A arte-terapia trouxe paz aos meus sentimentos. Diz que ela entrou em sintonia com ela mesma. Depois de 2 anos, ela teve novas perdas, a irmã dela acabou falecendo também, e ela já tinha largado da arte, assim, já tinha estabilizado a vida, já tinha largado da arte. Quando a irmã dela faleceu, ela já voltou para a arte, ela se inscreveu num curso perto da casa dela, porque esse curso em si já não tinha mais. Ela se inscreveu num curso de pintura de arte e tudo. Junto com o falecimento da irmã, já veio uma quebra de relacionamento que ela também tinha. Então o negócio ficou preto de novo. E aí ela percebeu que ia ficar preto o negócio, ela já entrou no curso de arte e tudo, procurou um curso de pintura perto de casa, e dessa vez ela nem precisou de medicamentos ou médicos para tratar aquela tristeza absurda da perda de entes queridos. Nessa mesma tese dessa Maria Socorro, uma moça professora de 44 anos, então todas as pessoas que a gente lê, que eu li sobre esse assunto, muitas delas são pessoas acima dos 35, 40 anos, e eu me encaixo, né, eu tô com 38. Essa pessoa tinha medicamentos para depressão, tomava medicamentos para depressão, porque ela era diretora de uma escola, chefe de uma escola, ela lutou muito para conseguir essa vaga, se matou loucamente, e quando ela conseguiu essa vaga, passou longos anos fazendo aquela escola ser uma escola desenvolvida, os alunos ali serem bons alunos e tudo, e aí o que aconteceu? Ela foi tirada do cargo dela, e aí é meio que a mesma coisa que a síndrome do ninho vazio, né, que a mãe sente. Eu espero, a minha filha tem 5 anos, eu espero que isso ainda demore bastante tempo para acontecer comigo, né. E essa síndrome do ninho vazio aí, ela sentiu uma síndrome parecida desse vazio de não ter mais a escola, porque ela lutava por aquela escola louca, né. Era uma escola cheia de alunos e tal, e ela queria trazer bons resultados para esses alunos e tal, e a retirada dela desse cargo abriu um buraco na vida dela. E os médicos diagnosticaram, prescreveram medicações, mas aí do nada uma amiga dela pensou que, quem sabe você faz esse curso e tal, e a amiga dela falou, e ela falou assim, eu vou fazer esse curso aí porque dá pontos para o meu currículo, né, porque o pessoal que é professor no estado, pelo que o pouco que eu sei, precisa de pontos. Quanto mais qualidade de estudos que a pessoa tem, mais pontos ela vai ganhando ao decorrer da vida acadêmica dela, né? Acadêmica e profissional. E aí essa pessoa, essa moça de 44 anos, entrou nesse curso por causa disso. E aí ela começou a perceber que ela ganhou força para enfrentar os problemas, que ela saiu dos remédios, ela conseguia buscar novos caminhos, ela conseguiu ver esperança, passava os dias e ela conseguia ver esperança na vida, ela conseguia se encontrar na vida. Depois de contar isso tudo, eu mesma posso relatar que minha vida hoje é outra, trabalhando com resina, trabalhando em casa, trabalhando na tranquilidade, né? E aí você deve pensar que para você ou para quem você conheça, talvez não dá certo. Talvez, se alguém aqui está me ouvindo, tiver, por exemplo, numa situação dessa, de uma depressão, de uma tristeza, de uma ansiedade, até por causa do mundo que a gente está vivendo hoje, mas não só por causa disso. O mundo em si, quando eu tive os meus problemas, o mundo não estava desse jeito que está hoje, né? E aí você deve até pensar, então não serve para mim, porque eu não sou boa de trabalho manual, isso não é certo para mim, todo mundo vai me descredibilizar porque artesanato não dá dinheiro, meu problema é totalmente dinheiro, o problema que me traz minha depressão é dinheiro, e eu posso hoje garantir que esse tipo de terapia funciona para qualquer pessoa, desde adolescente até idoso. Teve um artigo científico que eu li sobre adolescentes, que eu não lembro contar de cor aqui, mas eles estudaram, 100 adolescentes que estavam em depressão, em estados depressivos, alguns até com vontade de suicídio e tal, e esses adolescentes resgataram a vontade da vida fazendo terapia com arte. Então, por que só ir no terapeuta? Quem sabe fazer arte em casa? E arte em casa não é só arte com resina, só com joia de resina, que joia de resina a gente consegue remuneração, né? Mas fazer arte em casa pode trazer esse benefício para todos, não é só para quem está passando por uma depressão. Muita gente nem sabe que está com depressão e está
Tem um artigo de alguns idosos que mostrou que eles melhoraram significativamente depois de 20 sessões com esse tipo de tratamento. Eu vou deixar o artigo linkado aqui também, em relação ao grupo controle. Então, como que são os testes feitos científicos, né? Que eles pegaram 20 pessoas, por exemplo, tratando com terapia, com arte, e 20 pessoas só tratando com terapia simples. Então, essa tinha terapia com arte, essa tinha terapia simples. E eles perceberam uma melhora significante em síndrome cognitiva do Alzheimer e dessas síndromes cognitivas, desse envelhecimento cerebral que os idosos têm. Perceberam que aquele grupo, fazer um grupo, criar um grupo para fazer artes, fazia muito bem para eles. Esse compartilhamento de ideia, sabe, de mão na massa, de ver uma coisa ficar pronta, sabe, eles criarem junto alguma situação, isso fazia muito bem para os idosos. E aí em vários sentidos, porque ajudava os neurônios a não pararem, ajudava nessa cabeça a não ficar ociosa, também ajudava eles desenvolvessem coisas e lembrassem, tivessem lembranças que eles nem tinham mais. Então é muito legal de ler esse artigo inteiro, é delícia de ler, sabe? Nossa, gratificante saber que a arte, uma coisa tão boba e tão fácil de fazer, que é só pegar as canetinhas da minha filha de 5 anos e sentar com ela para pintar, que a arte em si, qualquer tipo de arte faz tão bem pra gente. E isso eu vejo todo dia. Quando eu sento com ela, uma das coisas que a gente mais gosta de fazer juntas é pintar. Então, eu comprei um livro daquele cheio de desenhos riscados. Eu pinto um, ela pinta o outro. E assim, cada dia eu vou vendo. É muito feliz para mim ver o desenvolvimento dela pintando, porque de meses para cá ela desenvolveu muito rápido. E é uma delícia. Enquanto eu estou pintando ali, quando eu percebo, passou o tempo e eu nem me liguei de pegar o celular, de responder meus clientes, de me preocupar se a joia secou. Sabe quando você desliga do mundo mesmo? E tipo, nossa, já é 10 horas da noite, Laís, vamos dormir, porque a gente se perde fazendo essa terapia sem querer em casa. E a mesma coisa acontece comigo nas madrugadas, quando eu passo fazendo joia, porque acho que é no meu melhor momento criativo, é na madrugada. E é uma delícia. Eu fico ali horas e horas e horas e horas e nem... Quando eu vejo, já tá amanhecendo. Essa semana passada, eu coloquei nos stories. Eu tirei uma foto do céu e falei, amanheceu e eu nem vi. Porque eu fico ali com a luz aqui, bem pendurada em cima de mim na minha mesa, para mim ficar trabalhando. E quando eu vir às 5 horas da manhã, 6, e o serviço rende para mim também, porque ela está dormindo. E é a hora da criatividade para mim. É uma delícia. Eu percebo que, e eu me sinto, posso dizer além, eu me sinto muito melhor fazendo arte sozinha, quando a cliente não me pede engessado o que ela quer. Sabe, tipo, eu quero uma flor assim, posicionada para o lado direito, que é uma flor da laranja, com fundo preto, com o pelo azul e com o dente vermelho, sabe assim? Quando eu tenho liberdade para tomar conta daquela flor, que a cor de flor que eu quero, com a cor de fundo que eu acho legal, com aquele dente que é daquela cor e aquele pelo que é daquela cor, mas eu junto aquilo numa imagem na minha cabeça e faço a criatividade ali sozinha, eu percebo que para mim o flow é outro, para mim é mais gostoso até. Quando a gente está discutindo, eu e clientes, pelo WhatsApp, como vamos fazer a joia, eu percebo que é terapêutico para mim ver essa criatividade, é gostoso de falar sobre isso, é gostoso criar, é gostoso pensar na arte que eu vou fazer daqui a pouco. É muito louco, não tem explicação. E eu não sentia isso na veterinária quando eu ia fazer uma cirurgia ou quando eu ia fazer um atendimento de um paciente. E aí hoje eu entendo que cientificamente falando, faz bem pra gente mesmo. É por causa de ancestralidade, os ancestrais usavam isso para se comunicar, eles não tinham escrita em muitos anos antes da gente vir, eles não tinham muita escrita, eles tinham mais desenho, a forma de comunicação, a forma de saber que tribo era qual, era por intermédio de imagens e outro estudo científico mais legal sobre pacientes com câncer de mama. E aí eu super me comovi, né? Porque eu tenho uma seguidora aqui no Insta e a gente conversou sobre o tratamento dela de câncer. Esses dias aí vi ela nos stories fazendo tratamento e eu super me comovi e coloquei ela no lugar daquelas pessoas que eu estava lendo sobre o artigo, sabe? E as mulheres com câncer de mama melhoram os sintomas, tiveram melhorias nos sintomas depressivos e ansiosos. Porque imagina, ela não sabe qual é o futuro dela.
Então, eu imagino uma pessoa que está fazendo um tratamento de câncer e vejo pelo meu pai, que também trata hoje câncer. Imagina, essa pessoa não sabe o que vai acontecer com ela, o destino dela. Ela sabe que ela está com uma doença grave e ela está fazendo um tratamento. E alguns estudos, dentro desse estudo do câncer de mama, em especial, foi com algumas mulheres que o câncer não teria cura, que era um câncer para sempre, e que elas estavam fazendo tratamentos paliativos para amenizar dores, para amenizar mal-estar, e principalmente para conter a evolução do câncer, mas que ele ia ficar lá para sempre, sabe? Não é um tratamento curativo. E aí o que acontece? Elas melhoravam em todos os estados, assim, de depressão, de ansiedade, de mal-estar, de dores no corpo. E eu percebo isso com uma outra aluna minha, já me relatou que mesmo cansada, senta na mesa e trabalha, assim, trabalha. Porque ainda estão começando, não estão trabalhando, que nem eu, que tenho 15, 20 joias para entregar na próxima semana. Mas elas trabalham ali sentadas na mesa e percebem que aquele mal-estar, aquele cansaço físico não existe. Tem uma moça do meu curso, uma aluna minha, que é veterinária, e ela sentou para fazer, e quando ela viu, já era 3 horas da manhã, e no dia seguinte ela tinha que ir para a clínica, e ela nem percebeu o tempo passar. Porque realmente, eu acho que tira a gente da nossa realidade, eu acho que a arte traz um pouco de um sentimento lúdico que talvez a gente não tenha na vida, no dia a dia, né? A arte deixa a gente ser mais criativo e sair da razão, né? E explorar as emoções ali naquela arte. E um montão de estudos, e todos dizem que a depressão é uma doença que tem mais chances de evoluir com a velhice. Então, as pessoas mais idosas têm mais chances de evoluir para a depressão. Por causa disso tudo que a gente conversou, por causa de ninho vazio, por causa da tristeza dos filhos estarem longe ou ausentes, agora, por causa disso tudo, dessa separação social aí, a gente não pode ficar se reunindo. E eu, com 38 anos, eu estou muito feliz por ter mudado minha vida e ter saído da clínica, porque a clínica me deixava cada dia mais ansiosa, mais cansada, eu não tinha esperança. E quando eu comecei a produção esperança, que eu digo assim, esperança de evolução, eu achava, sinceramente, a cada dia que eu ia para a clínica trabalhar, e assim, volto a dizer, como em todos os vídeos, eu amava ser veterinária, eu amava trabalhar. Quem me viu trabalhando como vet sabe quanto eu estava. Quando eu estava ali me dedicando 100%, tipo aqui, me dedicando 100% a que vocês aprendam um pouquinho mais desse assunto. Mas quando eu comecei a fazer as joias, eu nem achava que as joias fossem me dar um recurso financeiro para mim deixar a clínica um dia, né? Mas eu sentia esse vigor quando eu estava trabalhando com as joias. Eu sentia triste de ir para a clínica, por mais que eu gostasse de estar lá. Então, quando eu estava na clínica, eu estava feliz. Estava lá dentro daquela sala, conversando com o meu paciente, assim como eu estou conversando com vocês aqui, eu estava feliz, estava bem, estava ok. Só que ir para a clínica, eu, à noite, parar para pensar que eu ia ter 60 anos, ia estar na clínica, atendendo até sabe lá Deus que hora, ia atender para sempre, ia estar com a barriga numa mesa de cirurgia para sempre. Isso me deixava ansiosa e assustada, né? Hoje eu sento na minha mesa para produzir e eu percebo que não tem problema se eu tiver com 60 anos um dia, sentada naquela mesa fazendo joia de material PET, fazendo uma joia de flor, fazendo uma joia com uma lembrança importante de alguém, sabe? É difícil, é muito difícil para vocês entenderem a diferença gritante para mim de fazer um atendimento veterinário e fazer uma joia. E aí você deve perguntar assim, né? Então tá, então beleza, eu gostei dessa ideia aí, eu quero fazer uns desenhos aí, eu quero mexer com resina, eu quero fazer joia, ou eu quero pintar, eu quero fazer alguma coisa. E aí você deve se perguntar, como que eu começo, né? Como que eu devo incentivar alguém para que essa pessoa comece a trabalhar com trabalho manual, com arte, seja ela qual for. Não é para essa pessoa parar nenhum tratamento que ela está tomando, que ela está fazendo hoje em dia, para fazer a arte e falar, nossa, a arte vai tirar a pessoa do fundo do poço, a arte vai salvar a vida dessa pessoa. Não, a arte, ela com certeza absoluta vai ajudar em qualquer situação da vida de qualquer um, inclusive se a pessoa está só triste porque está sem dinheiro ou só triste porque falta esperança para ela. Sempre pinta um desenho que vai ser mó legal já,
sabe? Com canetinha e lápis de cor. Mas eu posso garantir que a arte vai ajudar demais. E a arte você começa hoje com o que você tem em casa. Você não precisa começar comprando quilos de resina, ou comprando pigmento, ou comprando, por exemplo, um quadro, um monte de tinta para você pintar numa tela. A arte você começa hoje. Você tem que começar a pensar que tipo de arte te daria alegria. Então eu pontuei algumas coisas aqui, principalmente que tipo de arte que te daria alegria para fazer. Não adianta você pegar uma tela e pintar uma coisa que você não quer fazer. O importante é que você faça, que você tem vontade realmente de fazer. Mas eu posso te garantir uma coisa, fazer joia de material PET não traz só o benefício de a gente conseguir fazer arte. Vai ajudar por estarem levando tratamento para outras pessoas. Então, vamos além? Olha que da hora. Vocês vão fazer arte para ajudar vocês com as joias, por exemplo, joias de material PET. E 90% dos pacotes que eu abro hoje em dia do Memória são pacotes com materiais de animais que já morreram. E aí eu falo para vocês que não é só vocês que vão estar sendo tratados como eu estava. Posso garantir para vocês que eu tenho como minha vida que fazer joia de material PET potencializa ainda mais, como que eu posso dizer, levar esse amor, sabe? Não é um amor que você vai ter para você mesmo, é um amor que transborda mesmo, é um carinho que transborda. Ver aquela família feliz porque recebeu a joia de um bichinho que ela morreu, ver aquela família feliz por carregar no peito para sempre o bichinho dela, sabe? Não tem tamanho. E de verdade, enche o nosso coração de alegria. Então, para quem está precisando de afeto, carinho, a joia leva tudo isso mais um pouco para essa pessoa. E você vai estar levando com a sua mão. É muito mais do que só fazer uma joia, é muito mais do que só ganhar dinheiro, sabe? E muito mais do que só um tratamento para você. Vai realmente levar empatia, sabe? Se colocar no lugar da outra pessoa. E outra, vou falar uma coisa mais pesada assim ainda, que é até difícil de eu dizer. A gente reclama do que tá acontecendo na nossa vida, né? Então eu não sei o que passa na sua vida hoje. Eu reclamava muito na minha vida, mas eu tinha a veterinária, eu era formada, eu não passava fome, eu não estava morando num barraco ou num lugar muito triste de se morar. Eu não moro numa praia e não fico de perna pro ar, mas eu tinha as minhas reclamações de vida, que são desse tamanho do lado de reclamações de vida ou do lado de sentimentos de perda que essas pessoas que eu atendia tinham. Então eu ficava considerando assim, ó, esse tamanho é o meu problema, esse tamanho é o problema da pessoa. Teve uma cliente minha esses tempos agora, que ela perdeu o pai dela, o cachorro dela no começo do ano, o outro cachorro no meio do ano, em 2020, um cachorro na metade do ano, um cachorro no final do ano e a mãe no final do ano junto com o cachorro. Foram 5 perdas de 5 pessoas, porque esses cachorros que morreram eram parte da família. Então foram 5 perdas juntas. Quem sou eu? Não perdi ninguém por esses tempos. Quem sou eu para dizer que minha vida tá ruim? Ou quem sou eu para dizer que eu tô triste, chateada, porque eu estou pensando que vou trabalhar até os 60 anos? Quem de vocês não tem serviço hoje? Como que eu posso reclamar que eu vou trabalhar até os 60, sendo que tem gente que não tem serviço e talvez não tenha dinheiro nem para viver, né? Não é muito louco? Então, para pensar, fazer arte com resina nesse meu nicho, né, joias de material PET, eu percebi o quanto eu era pequena nesse mundo tão enorme de tantas coisas ruins. E que eu era uma parte boa da vida ruim ou da situação ruim que aquela família estava passando. Então, e eu não estava numa situação extrema de depressão, de ansiedade, não, eu só estava triste, chateada com a minha vida, porque eu não queria ser mais veterinária. Tipo, como que as pessoas falam? White people problems. Então, era tipo isso, uns problemas pequenininhos, ó, num oceano de problemas desse tamanho que outras pessoas passam. E eu percebi que eu era um grãozinho, só que esse grãozinho ia somar na vida daquela pessoa naquele momento, sabe? Para começar, o que você precisa? Você precisa escolher uma arte que te brilhe os olhos, falando da parte de resina. Vai lá ver minhas joias de material PET no Instagram, Memória de Quatro Patas. Procura biojoias, aquelas joias feitas com flores, com folhas. Uma moça que eu conheço, bem de perto de mim, quer fazer com flores, perguntou se pode fazer o curso e tal. O trâmite é o mesmo. O que eu ensino para material PET, eu não quero falar nem sobre o curso, mas é assim, o que eu ensino para material PET é a mesma técnica para usar para as flores. Então,
já conversei com ela, já dei os toques, ela é conhecida minha pessoalmente, ela já deu um pulo aqui, buscou um pouco de resina e vai começar a treinar sem nem ter o meu curso ainda, porque ainda não tem vaga aberta. Ela quer fazer com flores e com flores e com flores, e pronto, acabou. Ela não quer fazer com material PET. E ok, fiz um vídeo sobre o mercado, o nicho de trabalho de material PET, dá uma fuçada aí no YouTube, no Face, até no Insta também. Vocês vão gostar de saber como está o mercado de joias de material PET, feitas com cinzas de cremação, com pelo, com bigode, com dente. O que eu falo para vocês? O olho de vocês tem que brilhar. Então, assim, tem que ser uma delícia ver um quadro e pintar aquele quadro, mesmo que for abstrato. Tem que ser uma delícia vocês olharem aquela pintura de aquarela e fazerem aquarela. Tem uma moça conhecida que faz biscuit. Então, assim, logicamente, eu defendo loucamente minha arte, porque é aquilo que eu falei. Mexer com joias de material PET não traz só a arte-terapia para a gente que está fazendo. Ela leva a arte-terapia, a terapia com essa obra de arte que a gente produz para outras famílias. A gente consegue melhorar conosco, e isso eu nem imaginava que outras artes poderiam fazer com a gente. Eu imaginava que a gente mexer com esse material PET e levar uma alegria tão grande para as pessoas, trouxesse tanto acalento no nosso coração, que era por isso que a arte fazia bem. E, na verdade, não, a arte faz bem por ser uma arte. E melhor ainda quando a gente conhece famílias e histórias e a gente se envolve com essas pessoas e percebe que elas são pessoas tão amadas e queridas e que precisam tanto de acalento quanto muito mais que a gente, imagino, né? Além de ajudar muito, traz o sustento financeiro da minha família. Então, hoje, eu vivo de joia de material PET. Hoje eu ganho dinheiro para pagar a internet, para estar aqui com vocês, linda, maravilhosa, para poder pagar a escola da Laís, por mais que agora tenha desconto, mas assim, pagar a escola da Nenê, o convênio, eu já falei. Tudo que eu tenho na minha casa hoje, que eu sustento minha filha e minha família, vem da joia de material PET. Pronto, acabou. Então, assim, não preciso dizer. O sustento financeiro, para mim, é também. Então, imagina, a pessoa está saindo, está fazendo uma arte que pode dar um sustento para ela também, porque pouca gente faz, né, joia de material PET. Ninguém é especializado aqui no Brasil. Hoje, agora, tem umas alunas minhas que estão saindo especializadas do curso, mas, assim, pouquíssimas pessoas especializadas só nisso. Quanto a essa minha arte, eu posso garantir que é uma delícia desde o início do projeto, até a chegada é uma delícia. Assim, você começa a pensar em arte, e eu tenho certeza absoluta que se alguém se envolver com arte em resina, já, a partir do momento que me escutar aqui nesse vídeo, já vai brilhar, já vai sorrir, só de pensar. Nossa, que gostoso, imagina que legal essa situação de levar esse presente para essas pessoas. E aí já vai brilhar na hora que comprar o material, já vai brilhar ao assistir às aulas, já vai brilhar ao investigar como vai fazer esse projeto, já vai brilhar ao ficar alucinando que nome vai dar para a sua marca, entende? Até chegar aos primeiros materiais, isso mesmo que você não vai fazer por muita grana, não. Já vai alucinando e já vai pensando e vai vendo inspirações de fora do Brasil. Então, de verdade, eu garanto que a partir daí essa pessoa já está fazendo tratamento, já está fazendo terapia, porque ela não está mais nem pensando só nos problemas dela, ela está pensando agora nos problemas futuros que ela vai ter. Como que vai fazer para mim fazer? Como será que eu vou conseguir resolver? Não é? Eu tenho certeza que as pessoas ficam muito mais incentivadas a continuar em frente. Acho que era tudo isso que eu queria falar aqui. Eu pontuei algumas coisas aqui para mim não esquecer nada num roteiro, porque era muita coisa importante e pontual que eu gostaria de falar. É um assunto muito delicado. Eu espero que vocês tenham gostado de conversar ou de me escutar, né, falar sobre esse assunto, assim como eu gostei muito de ler, de aprender sobre a terapia com arte. E eu quero saber de vocês. Se alguém daí do outro lado já fez esse tipo de terapia, se tem alguém que está precisando ouvir alguma coisa sobre isso, ou está precisando de um incentivo, assim como essas duas professoras, uma advogada professora e a outra professora, está precisando de um incentivo para fazer alguma coisa, para melhorar, ter um pouquinho de qualidade de vida ou uma alegria de viver, quem sabe fazer arte com qualquer tipo de arte. Possa ajudar essa pessoa, assim como muitas pessoas foram ajudadas em tudo que eu li,
e assim como eu me sinto ajudada, sem nem saber que eu estava sendo ajudada pela arte terapia desde o princípio. Se alguém daí do outro lado foi modificado, foi ajudado pelas artes, eu quero saber. Se vocês foram modificados e ajudados com as minhas palavras de hoje. E é isso, quero muito saber. Um beijo, muito obrigada pela companhia. Esse é mais um programa Empreender com Resina, hoje falando mais sobre a terapia com artes, que é chamada de arte terapia, e o quanto ela faz bem para as nossas vidas, mesmo sem muitas vezes a gente perceber. Beijos, tchau!